Bumblebee marcou a história de Transformers, você já sabe, mas quantas vezes ele já morreu de verdade nas telonas, ou porque ele foi o primeiro Autobot da equipe do Optimus a chegar na Terra? É isso que a gente vai descobrir. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, tudo de boa? Se você perguntar qual o Autobot mais amado da franquia, com toda certeza o Bumblebee será o mais falado. E nada melhor do que a gente descobrir o porquê dele ser tão querido assim, né? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Pra gente entender como o Bumblebee foi moldado nos cinemas, a gente precisa voltar primeiro aos bastidores da produção de 2007. A ideia central que guiou o roteiro partiu do Steven Spielberg, que atuou como produtor executivo. A visão que ele passou pro estúdio era focar na relação entre um jovem e o seu primeiro carro, usando isso como um núcleo principal do filme. O Bumblebee ele foi selecionado exatamente por essa capacidade de se conectar com os humanos de uma forma mais próxima do que os personagens maiores, como o próprio Optimus. Entrando nos números exatos, a ficha técnica de produção do filme de 2007 coloca o Bumblebee com 5,18 metros de altura na forma de robô. O peso dele é registrado na casa de 1,6 toneladas. Essa proporção física foi uma decisão importante da equipe de efeitos visuais para poder permitir que o robô interagisse fisicamente com o ator Shia LaBeouf na tela, como na cena da garagem, sem que a escala de tamanho quebrasse a imersão da cena. Robôs muito maiores precisavam ser filmados de ângulos de baixo para cima, mas o Bumblebee ele foi desenhado para caber na maioria dos ambientes urbanos ao lado dos humanos. Tá, Gabriel, isso eu entendi, cara, mas por que ele foi o primeiro a ser enviado para a Terra? Cara, como a gente viu no filme Bumblebee de 2018, que funciona como um novo ponto de partida cronológico para a franquia, a resposta está na função primária dele. Sob a designação B-127, ele é um batedor militar especializado em reconhecimento de área. Ele é despachado de Cybertron pelo Optimus Prime com uma missão clara: estabelecer uma base segura, avaliar os recursos do planeta e preparar o terreno para os refugiados. A estrutura toda dele foi pensada para infiltração e não para trocação de soco em linhas de frente. Ele cai na Terra no ano de 1987, justamente para poder realizar essa varredura silenciosa. O tamanho reduzido dele se torna uma ferramenta de sobrevivência, porque permite que ele passe desapercebido no trânsito das cidades, consuma menos energia do que os outros robôs e consiga observar o ambiente antes de poder agir. Tanto que a gente consegue confirmar esse protocolo de reconhecimento logo no começo do filme de 2007. Ele rastreia o Sam Witwicky porque o garoto tentava vender no eBay os óculos do tataravô, que continham as coordenadas vitais do artefato Allspark. O sistema de navegação do Bumblebee não tenta resolver isso à força, cara. Ele consegue se camuflar ali no pátio de carros usados do Bob Bolívia, altera o funcionamento dos outros veículos no local para garantir que o Sam o compre e passe dias monitorando a rotina do alvo de dentro da própria casa da família Witwicky. Ele se tornou um agente infiltrado. Como a gente conseguiu ver em tela, ele apenas emite o sinal chamando o Optimus Prime e os reforços quando o nível de risco sai do controle dele, e o Sam entra no radar das agências governamentais e dos Decepticons. Isso levanta uma dúvida constante sobre a patente militar do personagem. O que o Bumblebee realmente é na equipe, cara? Um soldado comum, um tenente ou até um chefe? A resposta ela vai mudar de acordo com o filme que você está assistindo, porque a posição dele evolui ao longo do tempo. No início da franquia, como é mostrado pra gente nas cenas em Cybertron, no filme de 2018, ele age como um soldado habilidoso, um recruta, de alta confiança, seguindo as ordens do Optimus Prime. No filme de 2007, ele já se torna o primeiro tenente da equipe, ou seja, o segundo em comando era o Jazz. Porém, após a morte do Jazz pelas mãos do Megatron durante a batalha em Mission City, ocorre uma promoção em campo e o Bumblebee assume oficialmente o posto de tenente principal do Optimus Prime. E assim, cara, a relação entre os dois é o pilar da equipe. O Optimus enxerga o Bumblebee como o seu aliado mais leal. E como a gente consegue ver em Transformers, O Lado Oculto da Lua de 2011, o líder da equipe destina as missões de proteção mais delicadas diretamente para ele, encarregando ele de manter o Sam em segurança. Mas é no quarto filme, o Transformers A Era da Extinção de 2014, que o cenário de comando muda bastante. Quando o Optimus sofre alguns danos críticos e precisa se esconder após o ataque em Chicago e o início da caçada humana promovida pela equipe Cemetery Wind, o Bumblebee chega a assumir a posição de líder em exercício. E como a gente consegue ver nas cenas do acampamento no deserto, ele tenta coordenar os Autobots sobreviventes, Round, Drift e Crosshairs. A equipe, cara, ela não respeita o comando dele de forma imediata. O Drift até chega a desafiar a autoridade do Bumblebee diversas vezes, argumentando que ele age mais como um jovem combatente do que como um líder capaz de planejar movimentos lógicos. Ele precisa brigar no mano a mano para poder impor ordem. Em Transformers, O Último Cavaleiro de 2017, o peso dessa patente militar fica ainda mais claro. O Optimus deixa o planeta Terra para poder buscar respostas com seus criadores, e o Bumblebee assume o comando das operações no Ferro Velho, operado pelo Cade Yeager. Ele organiza a segurança, treina com os Dinobots e gerencia os recém-chegados, como o Rot Road. O ápice dessa relação de lealdade entre tenente e
comandante ocorre no terceiro ato desse filme, cara. O Bumblebee enfrenta o próprio Optimus Prime de igual para igual depois que ele sofre aquela lavagem cerebral da antagonista Quintessa e se torna o Nemesis Prime. O Bumblebee apanha consideravelmente na cena, mas se recusa a recuar. No momento crítico, quando o Optimus está prestes a finalizar a luta com a lâmina dele, o sintetizador de voz do Bumblebee é restaurado e ele fala com a própria voz dizendo que daria a vida pelo seu amigo. Aquele áudio específico funciona como um gatilho para o processador do Optimus, quebrando o controle mental da Quintessa. Essa cena prova que o Bumblebee não é apenas o principal operador de campo, mas sim a bússola moral dos Autobots na Terra. Eu sou Bumblebee. Um dos pontos que mais gera curiosidade quando a gente analisa o Bumblebee nos filmes é a quantidade de veículos que ele já assumiu e como esse processo técnico funciona. O sistema de escaneamento de um Transformers é uma ferramenta de sobrevivência baseada no componente interno chamado T-Cog, que é uma engrenagem de transformação. Quando o Bumblebee decide adotar um novo modelo alternativo, os sensores ópticos dele projetam uma malha de varredura sobre o veículo alvo. O computador de bordo analisa o chassi, as dimensões da lataria e a densidade do motor, e em questão de segundos o T-Cog reconfigura as placas de armadura externa do robô para poder replicar o carro com exatidão. Se a gente listar o histórico dele no cinema, a variedade é grande, mano, e muitas vezes ditada pela necessidade tática do momento. No filme de 2018, a primeira forma veicular que a gente consegue em Cybertron é um modelo de transporte esférico e flutuante desenhado para locomoção rápida no terreno de metal do planeta. Ao chegar na Terra em 1987, logo nos primeiros minutos do filme, ele escaneia um Jeep Willys de uso militar na floresta para poder fugir do setor 7. E logo depois da luta com o Blitzwing, com o sistema entrando em falha crítica, ele escaneia o clássico Volkswagen Fusca amarelo, priorizando uma camuflagem mais civil e discreta. Avançando na cronologia, a gente chega no filme de 2007. Ele começa o longa como um Chevrolet Camaro 1977 bem enferrujado, tá? Só que existe um detalhe comportamental interessante aqui. A escolha do veículo nem sempre é puramente militar. Ela também responde a estímulos emocionais do processador dele. Como a gente vê na cena do túnel, quando a Mikaela critica o visual velho do carro, o Bumblebee se sente ofendido, mano. Ele pede pro Sam e a Mikaela saírem. Ele passa por um Chevrolet Camaro Concept de quinta geração, que na época do filme era um carro que nem tinha sido lançado no mercado ainda, e copia a carroceria interna apenas para impressionar os dois. Nos filmes seguintes, ele recebe algumas atualizações. Em Um Lado Oculto da Lua, de 2011, o modelo evolui para um Camaro SS modificado com painéis de fibra de carbono. Em A Era da Extinção, de 2014, tentando se esconder do governo, ele assume a forma de um Camaro SS 1967 antigo, com uma pintura preta fosca e detalhes amarelos. E mais recentemente, no Despertar das Feras, de 2023, que se passa em 1994, o sistema dele adapta o chassi do Camaro para o terreno do Peru, adicionando uma gaiola de proteção externa, suspensão elevada e pneus off-road, garantindo tração na terra e na grama úmida. Acompanhando essa estrutura veicular, a gente tem um arsenal de combate também. O Bumblebee é equipado primariamente com um canhão de plasma acoplado, que se converte a partir do antebraço direito, dobrando as placas da mão para trás. O sistema de defesa dele conta com aquela famosa máscara de batalha retrátil. Aquela peça não é só para estética, tá? Ela desliza sobre o rosto para poder blindar os sensores ópticos dele e proteger as conexões do processador central contra detritos e tiros diretos. Para curtas distâncias, ele usa os lutadores de pulso ou as lâminas cibernéticas que ele tem, desenvolvidas para cortes precisos em inimigos que chegam perto demais dele. Para preencher o histórico de operações do Bumblebee nos cinemas, a gente precisa olhar para os dados revelados em Transformers: O Último Cavaleiro, de 2017. Esse filme altera a percepção de que ele teria chegado à Terra apenas perto dos anos 80 ou 90, como a gente vê nos arquivos do personagem Sir Edmund Burton. A presença do Bumblebee no nosso planeta é muito mais antiga, cara. Ele atuou diretamente na Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado da Brigada do Diabo contra as forças do Eixo. Nesse período dos anos 40, o registro militar dele entre os humanos não era a B-127, mas sim a designação tática ZB-7, e o modelo veículo dele era totalmente diferente do padrão amarelo. Ele assumiu a forma de um Mercedes-Benz 320A, com uma pintura militar camuflada e armadura reforçada na lataria. Essa fase de operação mostra que ele atua como um agente de infiltração global há décadas e não apenas no período moderno. Outro detalhe técnico também muito importante do período em que ele passou na Terra envolve a forma como ele se comunica. Sem sintetizador de voz, o processador central do Bumblebee age como um receptor de banda larga. O computador
computador de bordo dele escaneia frequências de rádio AM e FM, canais de televisão e músicas, baixando e armazenando esses clipes de áudio no disco rígido interno dele. Durante uma conversa, a inteligência artificial dele faz uma busca em milissegundos no banco de dados para poder encontrar trechos que correspondam ao que ele quer dizer. O design de som dos filmes mostra que ele usa essa limitação a seu favor, muitas vezes escolhendo músicas de forma irônica para poder analisar uma situação ou provocar os inimigos. E falando em atualizações de hardware e defesa, existe uma diferença clara na engenharia dele se a gente comparar o filme de 2007 com o filme de 2017. Na batalha de Mission City, no primeiro longa, quando o Starscream dispara um míssil que atinge as pernas do Bumblebee, as conexões são rompidas. Ele fica incapacitado no chão e precisa que o Sam e a Mikaela usem um caminhão guincho para poder arrastar ele. Ele não conseguia, cara, se consertar sozinho ali. 10 anos depois, a tecnologia mecânica dele mostra uma evolução clara. E em O Último Cavaleiro, durante o confronto contra os soldados da Força-Tarefa TRF, o Bumblebee é explodido por um disparo direto e se despedaça completamente no chão. Mas dessa vez o processador central não desliga e ele não fica incapacitado. O chassi dele emite uma frequência de atração magnética nas juntas. Ele consegue literalmente mover as partes cortadas e usar esse campo de força para poder puxar os próprios braços, pernas e cabeça de volta para o corpo principal, reconectando as engrenagens em pleno ar e voltando para a luta. Essa capacidade de remontagem autônoma é uma ferramenta de sobrevivência que robôs de gerações anteriores nos filmes simplesmente não possuíam. Agora vamos abrir o relatório de combate dele. O Bumblebee, por mais incrível que seja, ele não tem o tamanho do Optimus Prime, então ele não pode absorver muito dano. A estratégia de luta dele, coordenada pelos seus processadores de agilidade, foca em movimentos rápidos, uso do ambiente e golpes direcionados nas juntas dos inimigos. Se a gente conseguir olhar para as vitórias, ele tem um histórico letal bem eficiente, tá? No filme de 2007, mesmo tendo perdido as pernas por um tiro de míssil, ele usa um guincho dirigido pela Mikaela para poder se reposicionar e ajuda a finalizar o Brawn, um Decepticon que era basicamente um tanque de guerra blindado. Em A Vingança dos Derrotados de 2009, a luta contra o Rampage prova a capacidade de combate corpo a corpo dele. O Bumblebee arranca os braços mecânicos do adversário no meio da briga. No filme ele intercepta o Ravage, aquele Decepticon em formato de pantera, sabe? E puxa a espinha dorsal dele inteira com as próprias mãos. Em Um Lado Oculto da Lua de 2011, o Bumblebee quase é executado pelos Decepticons durante a cena dos prisioneiros em Chicago, mas graças a uma distração causada pelas naves, ele reverte a situação, desliza por baixo das pernas do Soundwave, insere o próprio canhão no peito do inimigo e atira, finalizando um dos oficiais de comunicação mais temidos do Megatron. E se a gente voltar ao filme Solo de 2018, as vitórias dele são totalmente baseadas no ambiente. Ele derrota o Dropkick usando as correntes do cais para poder prender as engrenagens do Decepticon, puxando elas até o robô ser despedaçado. Contra a Shater, ele atira na contenção da represa do porto de secagem, usando a força da água para poder esmagar ela contra um navio. Mas ele também perde e morre, né, cara? Quantas vezes isso já aconteceu na tela? No filme de 2018, ele sofre uma falha crítica do sistema após a luta contra o Blitzwing, que arranca seu processador vocal e o joga do penhasco. Ele entra em um estado de êxtase, uma espécie de coma mecânico no ferro velho, mas isso não conta como morte, né, cara? Apenas como um desligamento de emergência. A morte real e documentada do personagem acontece no filme O Despertar das Feras de 2023. Durante o primeiro confronto da equipe no museu contra os Terrorcons, o Bumblebee tenta proteger o Optimus de um ataque direto do Scourge. Ele salta do teto do museu e acerta um golpe, mas o Scourge é mais rápido. O vilão usa a lâmina acoplada no braço para poder perfurar o centro do peito do Bumblebee e em seguida dispara um tiro de energia a queima-roupa. Como a câmera mostra claramente, os olhos do Bumblebee apagam e a centelha, que é a sua fonte de vida, é extinta. A lataria dele perde a cor e fica com um tom acinzentado, indicando a morte clínica do sistema biomecânico por perda total de energon. Ele passa quase o filme inteiro desativado. O corpo dele é transportado até o Peru, deixado em cima de uma rocha, sem que os Autobots consigam repará-lo devido à falta de peças. A ressurreição dele acontece apenas no clímax do filme. Durante o ataque à máquina de Transwarp, uma quantidade maciça de energia do ambiente entra em contato com o metal exposto no vale e atinge a pedra onde ele está. O pico de energia reinicia o núcleo de força, reativa o sistema operacional e ele volta para a batalha saltando de um avião de transporte militar. Ele sempre volta para a equipe, cara, reforçando a posição de peça central da linha de frente da franquia nos cinemas. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.